Dia, boa tarde, boa noite, boa e bela madrugada, meus queridos irmãos e irmãs de todo o Brasil. Seja bem-vindo a este canal Verdadeira Graça, de onde você estiver, qualquer que seja a cidade, o estado, o país, receba o abraço desse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. E eu tenho uma mensagem para nós. E o título é esse: Gostaria de saber quem poderá me ensinar? Eu, Chapolin Colorado. Então o título da mensagem é essa: Gostaria de saber quem poderá me ensinar? Porque há muita gente que conhece, lê este livro e não consegue entender, desvendar o mistério desse livro. Nem mesmo os tal de pastores, nem os professores da escola dominical, nem mesmo os teólogos conseguem entender. Porque Jesus foi bem claro quando ele disse, lá no capítulo 10 de Lucas, ele envia 70 discípulos. A palavra discípulo significa seguidores. Apóstolo fazia parte do apostolado, porque ele mesmo disse em João 6, versículo 70, eu não escolhi 12. E lá no versículo 70, 71, ele diz, mas um dos 12 é um diabo. Porque diabo vem da palavra acusador. Bem, então não adianta hoje, não adianta hoje criar esse título de apóstolo, que isso não existe. Apóstolo só existiu 12. Discípulo significa seguidores. Discípulo, ele enviou 70, mas podia ter enviado. Nós olhamos lá para 15 e 6, lá de Corinto. O Senhor apareceu a mais de 500 discípulos, depois de ressuscitado. Então, discípulo não há quantidade. Bem, voltando os 70 discípulos, cheio de alegria, dizendo, mestre, no teu nome fizemos maravilha, muitas maravilhas aconteceram, cura e tal. Aí Jesus se alegrou, ficou contente naquela hora e tal, ali no versículo 17, que eles voltam, né? Mas lá pelo versículo 20, 21, ele diz, graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste, isso é, escondeste, esta palavra do sábio, dos intelectuais, dos entendidos, dos teólogos, daqueles que se diz sábio, e revelaste a quem? Aos pequeninos. Revelaste aqueles que são considerados como analfabetos. Você é um analfabeto, você não sabe nada. Eu sou um doutor. Doutor, mas a sua mente está fechada. Se Deus não trabalhar na mente do homem e da mulher, você continua com a sua mente fechada. Há um véu que tampa, não deixa. Porque no capítulo 1 e versículo 18 de Efésios, Deus abre a mente e ilumina os nossos olhos. Tudo isso, Jesus foi bem claro. Ele disse, eu te dou graça, porque o Senhor escondesse e revelasse aos pequeninos. Sim, Pai, isso é do teu agrado. O Senhor faz isso com quem o Senhor quer. Você vê também um homem simples com a sabedoria, que você fala, de onde vem essa sabedoria? E você vê um homem com tanto estudo, burro. Praticamente um analfabeto que não consegue entender o mistério que está aqui dentro. Então vamos lá. Por que o título é Gostaria de saber quem poderá me ensinar? Bem, no capítulo 8, aí de Atos dos Apóstolos,
Filipe, um discípulo muito amado do Senhor, entrou numa cidade em Samaria e começou a fazer ali muitas curas, muitos sinais, prodígios e maravilha. E logo, quando os apóstolos em Jerusalém ficaram sabendo, enviaram para lá Pedro e João. E ali eles fizeram um grande trabalho ali. E Deus, que vê tudo, nada passa despercebido aos olhos de Deus. Deus estava vendo lá no deserto o que estava acontecendo. Vinha de Jerusalém, sentido isso é, a caminho da Antioquia. Era um eunuco. Ele era um dos ministros da rainha da Antioquia. E ele estava no deserto. E o Espírito Santo aproximou de Filipe e diz: vai para o deserto. Mas, deserto? Ué, ele estava dentro de uma cidade, pregando, fazendo grandes maravilhas ali. De repente o Espírito Santo fala: vai para o deserto. O que tem no deserto? Não tem nada. A palavra deserto, o que quer dizer deserto? Um lugar desertado, que não habita nada, não tem nada. Muitas vezes nem árvore não tem um lugar desse, não tem água, não tem árvore, não tem nada. Só tem pedra e areia. Mas o Espírito Santo diz: vai para o deserto. E ele foi. E lá vinha uma carruagem. E o Espírito Santo diz: aproxima dessa carruagem. Estava ali o ministro da rainha da Antioquia, que vinha de uma conferência em Jerusalém. Agora, Israel não é apenas próximo, porque a Antioquia fica na África. Então ele estava caminhando de destino à Antioquia. Na sua carruagem ele não estava só, porque nós olhamos que quando o ministro andava uma comitiva junto com ele. Estava ali, talvez tinha segurança e tal, porque ele manda parar a carruagem. Se ele manda parar a carruagem, porque tinha alguém junto com ele. E o Espírito Santo diz: aproxima. E Filipe aproximou daquela carruagem. E ele lia um escrito. Não lia a Bíblia, não. Isso aqui não existia. Isso aqui foi feito pelo padre Jerônimo, no IV século, em Roma. Ele lia um escrito, um rolo do profeta Isaías. E essa passagem que ele lia é aquela passagem que dizia que a ovelha, ele foi levado. Ele quem? Ele foi levado como ovelha. Está lá no capítulo 53 de Isaías. Ele foi levado como ovelha muda para o matador. E não abriu a sua boca até na hora da morte. Ele lia e relia e não entendia o que significava isso. A mente dele não conseguia desvendar a mesma coisa. Certa vez, eu estava na Cidade Franca, junto com um companheiro de um motorista, junto comigo. Nós chegamos lá à tarde, não, hoje já está tarde, só amanhã cedo vai descarregar o caminhão. Então vocês vão ter que dormir aqui. Tudo bem. A gente tinha sofá-cama dentro do caminhão, tudo bem? Bom, e o parceiro meu era simplesmente uma pessoa sem conhecimento nenhum. Mas ele falou para mim assim: ô Nilson, eu sei que você entende muito de Bíblia. Eu falei: eu dou umas pinceladas. Ele falou: fala alguma coisa aí da Bíblia para mim aí, que eu também entendo um pouquinho também. Eu falei: eu vou fazer uma pergunta para você. Certa vez, um jovem veio a Jesus de Nazaré e disse: mestre, eu quero seguir-te. Quero tornar um discípulo seu, mas deixa primeiro eu voltar na casa de meus pais e fazer o sepultamento dos meus pais. Depois eu venho e te sigo. Jesus disse: deixa os mortos que sepultam os seus mortos. Vem e me siga. Aí ele falou assim: o que Jesus quis dizer com isso? Ele falou: mas isso é um absurdo. Eu falei: por que é um absurdo? Ele está dizendo: deixa os mortos sepultar os mortos. Mas como é que morto pode sepultar morto? Eu falei: é aí que está. Aí que está. Pronto.
os mortos, fazer o sepultamento do morto. E ele ficou nervoso e bateu para lá, bateu para cá. Eu falei assim, então, por quê? O que Jesus quis dizer é que seus pais tinham morrido. E aquele que estava velando, então estava morto. Aquele que estava velando estava todo morto espiritualmente, no espírito. Ele estava morto também, para Deus. Então deixa os mortos que sepultem seus mortos. E vem me siga. Então, se a pessoa não tiver a revelação de Deus, não adianta. Deus tem que trabalhar na mente. Por isso que as religiões protestantes, esses movimentos por aí, não conseguem. Fica aí com essas mentiras, prometendo uma cidade de ouro, casa de pedras preciosas, mar de cristal, muro de pedras preciosas, árvore, jardim, coisas maravilhosas no céu. Lá nós vamos encontrar com os apóstolos, com os profetas, todos mentirosos. Dentro desse livro repudia tudo isso. A Bíblia diz, morrendo o homem, ele deixa de existir, acabou. Não existe nada dessas coisas. Então, a mente, hoje, a graça, quem é da graça? Você foi iluminado, meu irmão, minha irmã. Você foi iluminado. Deus iluminou o seu entendimento, como iluminou o meu entendimento, o entendimento da minha esposa, o entendimento de milhões de pessoas por aí, que não sou só eu, pregador da graça. Nós temos dezenas e dezenas e dezenas de pregadores da graça. Bendito seja Deus por tudo isso. E aquele eunuco que não conseguia entender, ele lia e relia. E o apóstolo Filipe disse assim, entende, aproximou, entende. O que está lendo, ele diz, como posso entender? Se não há quem me explica. Aí ele diz assim, em outras palavras, eu posso desvendar esse mistério para você. Então sobe aqui no carro comigo. Ele sentou na carruagem e começou a explicar que esse significava Cristo, Jesus. Foi levado como ovelha para o matador, como diz em Filipenses capítulo 2, versículo 8, ali, que ele não abriu a sua boca. Ele foi servo humilde até a morte e morte de cruz. Ele não abriu a sua boca e foi levado até o matador. Então a sua mente foi aberta. No momento que a sua mente foi aberta, Filipe começou a falar sobre o evangelho para aquele homem, para aquele eunuco, para aquele ministro. E logo passaram perto de uma represa. Perdão. E ele disse assim, eis aí água, o que te impede de ser batizado? Então parou, mandou parar a carruagem, desceu, ele batizou o eunuco, e o Espírito Santo transportou Filipe para uma outra região, e nunca mais o eunuco e Filipe se viram. E eu fiquei muito preocupado. Mesmo depois que eu estava dentro da graça, eu comecei a me preocupar com este versículo. Eu falei, mas como? O batismo, como lá no capítulo, lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 3 ao versículo 6, diz que o verdadeiro batismo foi na morte de Cristo, que nós fomos batizados na sua morte, que o velho homem morreu na cruz, morreu junto ali. Então nós morremos para este mundo. Agora, por que Filipe continuava batizando? Por que Pedro continuava batizando? Porque eles ainda estavam dentro da lei. Eles ainda estavam praticando as obras da lei, porque eles eram judeus. Então eles tinham que fazer isso. Ainda não tinha chegado a eles a revelação, o entendimento, como foi dado a Paulo. O apóstolo Paulo foi dado outro entendimento, mas os apóstolos, como Pedro, Tiago, João e outros mais, continuou com a sua mente ainda na velha aliança. Meu irmão, minha irmã, eu sei que você também gostaria de saber muitas coisas que você lê dentro desse livro. Você não consegue desvendar. Mas porque gostaria de saber, quem poderá me ensinar? O pastor, não. O Google.
pode ser a resposta para você. Quando você tiver qualquer dúvida, pergunta para o Google te responde imediatamente. Meu irmão, fique com esta palavra. Que a graça de Cristo resplandeça sobre as vossas vidas. Graça e paz para todos vocês. Curte essa mensagem e compartilhe. Graça e paz para todos. Bye, bye.